Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o Dr. Roberto Nunes, da Nunes Assessoria Administração de Condomínios. Eu vou dar algumas orientações sobre a nossa atividade principal aqui, que é a administração de condomínios, né? Em relação a alguns temas que surgiram aí durante essas últimas semanas. Questão de orientação, porque nós temos vários telefonemas, né? Tanto de síndicos como também dos próprios condôminos. Então nós tivemos uma pergunta interessante que foi em relação aos feriados, a antecipação de feriados, que inclusive nós fomos pegos de surpresa. Ontem houve a aprovação dessa antecipação de feriados e hoje foi a publicação aqui em São Paulo, somente no município de São Paulo por enquanto. Então quarta-feira dia 20, quinta-feira dia 21 será feriado, sexta-feira ponto facultativo e segunda-feira que vem é possibilidade também muito grande de ter uma antecipação de um feriado estadual. Nós vamos saber em breve se foi aprovado ou não pela Câmara e dos Deputados, ok? Qual que é a intenção dessa antecipação de feriados? Nós temos muitas pessoas nas ruas, aglomeração para todos os lados, população em São Paulo principalmente é muito grande, né? E isso também ocorre aí com os condomínios. Então essa antecipação foi justamente para tentar fazer com que as pessoas fiquem em casa. É muito importante que não exista aglomeração e quanto menos pessoas próximas, melhor, tá? Essa foi a questão principal. Nós estamos com os hospitais superlotados, daqui a pouco não teremos mais atendimento à população, e isso é uma grande verdade. O sistema público está estrangulado, ok? Vamos pensar muito bem nisso. Quem puder realmente ficar em casa, vamos ficar, ok? Cuidar da nossa família. Uma outra questão importante, com relação às assembleias, me perguntaram: Roberto, e como é que ficam as assembleias dos condomínios? Porque nós temos assembleias obrigatórias, né? Nós temos aí as assembleias ordinárias, que é de prestação de contas, eleição de síndico, renovação de mandato. Todas as assembleias estão temporariamente canceladas. Nós temos um projeto de lei que está para ser aprovado a qualquer momento, passou pelo Senado Federal, foi para a Câmara dos Deputados, tiveram algumas emendas e retornou para o Senado Federal. Então agora nós estamos aguardando a definição disso, né? Daí sim vai ter um regulamento de como serão as assembleias. Nós estamos falando em assembleia virtual, nós estamos falando em assembleia híbrida, que é parte presencial, parte virtual, mas tudo isso ainda vai ser passado como vai funcionar, tá bom? Então, temporariamente, os mandatos estão prorrogados por tempo aí da quarentena, né? E os bancos, nós principalmente já conseguimos uma liberação deles junto aos departamentos jurídicos. Dessa prorrogação não teremos problema, mas aí no decorrer do tempo a gente vai dando aí mais explicações sobre o assunto, tá bom? Então todas as assembleias estão prorrogadas. Nós temos uma questão importante que ainda norteia aqui os nossos contatos, que são os espaços comuns fechados. Roberto, e aí? Não dá para abrir os espaços comuns porque o pessoal está dentro de casa e ninguém aguenta mais ficar dentro de casa? Não, gente, infelizmente não. O espaço comum do condomínio, ele significa aglomeração. Não dá para dizer que não vai ter aglomeração, porque nós temos condomínios grandes. Imaginem, condomínios aí que nós temos 3.000, 2.000 pessoas e você acaba liberando os espaços. Se metade disso descer 1.000 pessoas num ambiente desse, queira ou não queira, causa aglomeração. Então, o que a gente pede, que os espaços realmente sejam fechados, isso não é uma determinação da Nunes Assessoria e nem do síndico do condomínio, é importante deixar claro. Isso é uma determinação dos órgãos de saúde e também por legislação. Então, vamos preservar a nossa saúde sem essas aglomerações, por isso os espaços fechados, ok? Existe uma outra questão importante, que é o uso de máscaras. Já me perguntaram também, mas é obrigatório o uso de máscaras dentro da área comum do condomínio? Nós temos que contar com bom senso. Alguns especialistas no assunto, eles dizem que sim, que é obrigatório. Mas vamos ser realistas, não existe uma lei hoje que fale que dentro do condomínio é a obrigação da utilização das máscaras. Não. Mas nós temos legislação para fora da porta do condomínio que essa utilização é obrigatória. Então imagine, se você tem que usar a máscara em todos os ambientes externos, ônibus, Uber, né? Os espaços aí de mercados, bancos, não tem sentido você chegar na porta do condomínio, tirar a máscara, colocar no bolso e acessar o condomínio. Ou seja,
o vírus está por toda parte, não é só fora do condomínio. Então nós trazemos a legislação de fora para dentro do condomínio para prevalecer a legislação. Portanto, o síndico, ele pode sim advertir os moradores e o síndico ele pode sim multar, porque se você quiser pegar o vírus, se contrair, né, com o vírus, não há problema nenhum. Agora, o que você não tem é o direito de passar para as pessoas. E nós não sabemos, infelizmente, quem é portador e quem não é, porque muitas pessoas são assintomáticas. Então, a nossa sugestão, utilize máscara em todo o momento. Isso é muito importante para a sua família, para resguardar a sua família, ok? Uma outra questão importante, as obras, muitos questionamentos, né, sobre as obras no condomínio. Todas as obras, elas estão realmente suspensas. Nós temos alguns motivos. Primeiro, por esse decreto, por esse projeto de lei, que ele está para ser sancionado, onde somente obras urgentes é que podem dar continuidade no condomínio. O que é obra urgente? Uma tubulação que se rompeu, um gás vazando. Urgente, isso não tem o que fazer, tem que ser consertado. Outras obras que dá para esperar, não tenha dúvida, vai ter que esperar mesmo passar essa quarentena. Nós temos um aspecto interessante das pessoas que vêm fazer a obra dentro do condomínio. Nós não sabemos quem são essas pessoas, se elas são portadoras de um Covid-19 ou não. Nós temos um outro agravante que é o barulho. Muitas pessoas, para não serem mandadas embora do emprego, estão em home office, estão trabalhando dentro de casa e não tem como trabalhar com barulho do lado. Muitas vezes você faz uma videoconferência e não tem como nessa videoconferência ter barulhos totalmente externos de furadeira, de pancada, né? E não funciona, não adianta. E o funcionário ele pode até mesmo ser prejudicado. Nós temos que ter aí novamente o bom senso. E o mais agravante, as pessoas doentes, as pessoas de idade que estão aí nos seus apartamentos e que precisam de um momento de descanso. Imagine uma obra do lado. Então realmente nós temos que ter aí um apoio para essas pessoas. Nós temos que realmente ter um carinho por todas elas e ter principalmente o respeito, ok? Importante isso. E o mais importante aqui, que é o grande dilema dos condomínios hoje, a questão da inadimplência. Nós estamos vivendo um período muito complicado. Muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas pessoas estão com os contratos suspensos que não sabem o que vai acontecer e outros com valores reduzidos. Temos de tudo. Nós temos que imaginar que o condomínio é uma prioridade no pagamento. Eu já passei inclusive para algumas pessoas as questões de prioridades, né? Hoje, a comida e o convênio médico são fundamentais nessa situação. Depois nós temos aí com certeza o condomínio, porque a água, a luz, os encargos, folha de pagamento, isso é prioridade para a segurança dos próprios condôminos, né? Para os próprios moradores. Então a gente pede aí a consciência, não vai pagar aquele cartão de crédito com juros absurdos e esquecer do condomínio. O condomínio é a casa de vocês. Então, qual é a nossa dica? Vocês têm problemas com inadimplência, não estão conseguindo, entre em contato conosco, pelo menos os nossos condomínios, que a gente vai arrumar uma solução e essa solução ela tem que ser individual, infelizmente. Caso a caso. A gente conta muito com a colaboração de todos, ok? Muito obrigado. Né?